caso vocês precisem depois, tá? Então sejam bem-vindos a mais uma aula. A maioria, para não dizer todos, né, não entraram no servidor hoje. Então tá todo mundo aqui. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Cadê minha tela? Aqui. Então ao total aqui estão vocês. Estou vendo vocês aqui. Então tá todo mundo presente, beleza? Então vamos começar a aula, gente. Quem quiser entrar no servidor, fiquem à vontade, tá? Tá aberto. É 24 horas aberto aí. A aula de hoje vai ser uma parceria novamente aí com o servidor Viciante, né? Então quem quiser entrar no Viciante é www.viciante.com.br e o Colégio João Paulo, lá em Araucária, Paraná. Vamos começar a aula de hoje. Deixa eu pegar aqui meu bloco de notas. E hoje a gente vai falar sobre logaritmos. Então, equações logarítmicas. Então, o que são as equações logarítmicas, pessoal? A aula de hoje vai ser bem curtinha, porque como eu comecei um pouquinho fora do horário, eu vou ter que encurtar a aula, tá? Não tem problema, já encurtei, eu vou fazer a continuação dela depois. Equações logarítmicas são equações cujas incógnitas aparecem na base ou no logaritmando. Então, só vocês lembrarem, lembra que bimestre passado eu passei para vocês a definição de logaritmo? Vocês lembram que o logaritmando é o que está dentro do logaritmo, a base é aquele númerozinho pequenininho que aparece embaixo do logaritmo, e o logaritmo é todo o conjunto, né? É o logaritmando mais o logaritmo com a base. Muito bem. Então, uma equação logarítmica é uma equação que a incógnita vai aparecer num desses dois lugares. Então, deixa eu pegar aqui o próximo slide. Ctrl C. Então, como é que ficaria? Então, um exemplo aqui, eu tenho dois exemplos de logaritmos aqui. Ó. Então, exemplo A, que é o logaritmo na base 3 de x menos 1, que é igual ao logaritmo na base 3 de 5. E o exemplo B, que é o logaritmo na base x menos 1 do número 5, que é igual a 2. No exemplo A, a base do logaritmo é 3, e o logaritmando é x menos 1. E desse outro lado, a base continua sendo 3, e o logaritmando é 5. No exemplo B, a base é x menos 1, que é uma incógnita, e o logaritmando é o número 5. Já o logaritmo todo vai ser igual a 2. Certo? Vamos passar para o próximo slide. Então, esses são dois exemplos. Vamos resolver esses exemplos. Então, é melhor aprender na prática. Eu acredito que melhor que ver a teoria é aprender na prática. Então, resolvendo o exemplo A. As bases são iguais em ambos os lados. Então, tanto no lado direito quanto no lado esquerdo, a base é o número 3. Certo? Para que a equação seja verdadeira, é necessário que os logaritmandos sejam iguais em ambos os lados. Ó, como a base já é igual, então o logaritmando tem que ser igual. O que é o logaritmando? É esse x menos 1 aqui e aquele 5 do outro lado lá. Então, x menos 1 tem que ser igual a 5. Estou falando do exemplo A, tá? Na equação de cima. Então, vamos ver como é que fica isso aí. Ctrl C. Então, fica assim, ó, x menos 1 igual a 5, que é o que a gente quer ali, os logaritmandos iguais. Daí, a gente só isola o x. Como é que a gente faz isso? Esse menos 1 passa para o outro lado mais 1, fica 5 mais 1, que dá 6. Então, o valor de x, nesse caso, é 6. Olha que simples. É bem simples, gente. A equação logarítmica, só um nome que é feio. A equação logarítmica, que nome difícil. Mas é bem fácil de fazer. Vamos para o próximo exemplo, o exemplo B. Exemplo B. Então, no exemplo B é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque vocês têm que lembrar da definição de logaritmo. Ó. Então, da definição de logaritmos, podemos obter isso aqui. Da onde que surge isso aqui? Ó? Surge da seguinte maneira. A base elevado ao logaritmo tem que dar o logaritmando. Essa era a definição. Tá? É dessa maneira que a gente definiu o logaritmo. Então, a base, no nosso caso, é x menos 1. A potência é 2, porque o logaritmo é 2. E tudo isso tem que ser igual a 5. Tem que ser igual ao logaritmando. Né? Ou seja, a base elevada a quanto que dá 5? Aqui já está dado o valor. Então, o que a gente não sabe é o valor da base. A gente quer descobrir a base. Então, a gente aplica a definição. A definição é o contrário do logaritmo, é potência. Então, a base elevada ao logaritmo, x menos 1 elevado a 2, que é igual ao logaritmando, que é igual a 5. X menos 1 ao quadrado igual a 5, vocês podem resolver de duas formas. Ou você faz aqui
esse parênteses, abre ele, faz ele virar uma expressão, né, do segundo grau, depois você isola esse 5 igual a zero e usa aquela formulinha do segundo grau. Ou então, mais rápido ainda, você vai fazer o seguinte, esse número está elevado ao quadrado do lado de cá. Para o outro lado, ele vira uma raiz quadrada. Então fica x menos 1 e do outro lado vira raiz quadrada, mais ou menos raiz quadrada de 5. Né? Porque ao contrário de elevar ao quadrado é tirar a raiz quadrada. Então passa para o outro lado raiz quadrada. E some a potência do lado de cá. Quando fica x menos 1 igual a mais ou menos raiz quadrada de 5, esse menos 1 posso passar por outro lado mais 1. Então sobra x isolado do outro lado, que é o que a gente quer. Então x ou é 1 mais raiz quadrada de 5, ou x é 1 menos raiz quadrada de 5. Então tem dois valores possíveis para essa base. Ou vai ser 1 mais raiz quadrada de 5, ou 1 menos raiz quadrada de 5. É mais usual a gente usar o mais aqui nesse caso. Tá? Porque... Não, dá na mesma, né? Dá na mesma. Você pode usar os dois. Vai lá. Você pode usar os dois, sem problema nenhum. Ô, prof. Diga, pode perguntar. Ali no x igual 1 mais ou menos raiz de 5, precisa daí fazer o resultado de 1 mais raiz de 5, ou você pode deixar naquela fórmula na conta? Pode deixar assim, ó. Mais e menos, porque aqui já tá as duas fórmulas já, né? Perdão, já tá os dois resultados já. Ah, tá bom, entendi. Entendeu? Obrigada. Quem que perguntou? Perdão, eu não reconheci a voz. Maria. Então, Maria, é isso mesmo, tá? Você pode deixar assim, descrito dessa maneira, mais ou menos. Dessa maneira você já está incluindo as duas soluções. Esse símbolo mais ou menos, não é um mais ou menos tipo, como é que você tá? Tá bem? Tá mal? Tô mais ou menos. Não é esse significado do mais ou menos. Esse mais ou menos é ou mais ou menos. Então, tem duas soluções aqui, ok? É para simplificar a escrita. Você tem o x1, que é 1 mais raiz quadrada de 5, e você tem o x2, que é 1 menos raiz quadrada de 5. Se vocês forem usar aquela formulinha do delta, né? Lembra aquela fórmula do x quadrado? X igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta dividido por 2a, sendo que delta é b quadrado menos 4ac. Então, tudo aquilo está simplificado aqui. Eu não precisei usar todas aquelas fórmulas, porque eu já tenho a expressão ao quadrado aqui, então ficou mais fácil de fazer a conta. Mas se vocês não souberem fazer isso aqui, vocês podem fazer por Bhaskara também, né? Muita gente chama essa fórmula de Bhaskara, né? Mas o nome certo é fórmula do segundo grau. Então vejam só, equações logarítmicas são bem fáceis, não é difícil, gente. É só um nome que é feio. Logaritmo, não sei o que, parece que é difícil, mas não é bem facinho. Vamos para o próximo slide. Ctrl C, Ctrl V. Então, próximo slide, eu tenho uma questão aqui. Vou fazer com vocês essa questão. Caiu num vestibular, vocês Gran-Rio, né? Uma questão de vestibular, de concurso público. E tá esse problema aqui. Se o logaritmo na base 10 de 2x menos 5 é igual a 0, então quanto vale x? Na via das dúvidas, usem a definição. Qual que é a definição? A base elevada ao logaritmo tem que dar o logaritmando. Então, 10 elevado a 0 tem que ser 2x menos 5. É o que eu vou fazer. Então, vou escrever aqui. Vou fazer passo a passo junto com vocês. Ctrl C, Ctrl V. Então, vamos lá, deixa eu carregar aqui. Carregou. Eu até pintei de azul para ficar diferente. 10 elevado a 0, né? É igual a 2x menos 5. 10 elevado a 0, vocês sabem que é quanto? Alguém sabe me dizer quanto que é 10 elevado a 0? Vai lá, gente. Alguém diz? Bruno que está aí? Alguém aí na chamada? Pode escrever também, eu leio o chat. Vamos ver. Quanto que é 10 elevado a 0? Vamos, gente. Cadê a participação? 10? Não, Kainan. Não, gente. O pessoal que tira... Gente, vocês estão acostumados a tirar 10 nas provas e agora ficam chutando 10, né? Gente, 10 elevado a 0 é 1. Qualquer número, quando você eleva a 0, quando você eleva a potência a 0, o resultado vai ser 1. Então, 10 elevado a 0 aqui vai ser 1, ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Qualquer número, tá? Que você eleva a 0 vai dar 1. Vamos colocar aqui. Isso é por definição. Por definição, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, no lugar daquele 10 elevado a 0, eu coloquei 1. Agora, olha que equação que sobrou. Essa é uma equação que vocês resolvem desde a 7ª série, desde o 6º ano vocês resolvem essa equação. 1 igual 2x menos 5. Gente, esse menos 5 eu passo para o outro lado, fica mais 5 do outro lado. Olha que fácil que fica.
Vamos lá, esse menos 5 que está do lado do x, eu passo para o outro lado, fica menos 5. Na verdade, perdão, é o contrário, né? Menos 5 e passa para o outro lado mais 5. Então fica 1 mais 5. 1 mais 5 é 6, então você coloca esse 6 ali no lugar do 1 mais 5. Então vamos lá, como é que fica? Ó, fica 6 igual 2x. Que valor de x que multiplicado por 2 vai dar 6? O único valor que sobra é 3. Então, resultado disso aqui, Ctrl C e Ctrl V. Resultado disso vai ter que ser o número x, que é igual a 3. Ó, sublinhei aqui de laranjado. E já pintei ali a letra C. Então lá como é que é? No gabarito, você vai preencher a letra C, que é a questão, que é o número 3, tá? Então no lugar do x você vai colocar 3. Né? Então, ó, vamos fazer a prova real. 2 vezes 3 dá 6. Menos 5 dá 1. 10 elevado a 0, 1. Certinho. Então tá certinho isso aqui. Viu como é fácil? Não tem erro, gente. É muito fácil. Dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa ou tá tranquilo? Eu acho que tá tranquilo, né? Podem perguntar, gente. Não? Então tá. Ninguém perguntou. Então, acabou a aula, gente. É isso aí. Eu encurtei a aula de hoje. Eu ia passar mais coisa, mas como eu acabei pegando o horário errado, tá? O que eu vou falar sobre os logaritmos, né? Bimestre passado eu já falei, dei uma introdução para vocês sobre logaritmos. Vocês já sabem o que é. E vou colocar aqui a foto do John Napier, que é o matemático que desenvolveu os logaritmos, tá? Um matemático que nasceu no Reino Unido, onde hoje é a Inglaterra, lá, né? Ele é de 1550 a 1617, ó, é antes de Isaac Newton, mais ou menos na época de Galileu. Olha que interessante. Ele foi contemporâneo de Galileu. Parece o Galileu, né? Mesma barba e tal, mas não é o Galileu. Esse aqui é o John Napier. Ele é do Reino Unido. O Galileu já é da Itália, né? Então, são lugares diferentes, mas é a mesma época. Tá? Então, ele desenvolveu o logaritmo, o estudo de logaritmos. E hoje vocês viram equações logarítmicas. Certinho, gente? Então, ó, no final da aula aqui eu vou colocar para vocês... não se preocupem, tá? Essa aula eu vou disponibilizar ela online, caso vocês queiram assistir depois. Vocês podem vir nas próximas aulas, participar das aulas, que nem as outras turmas estão participando, tá? Vocês não precisam ficar só aí no computador, no celular. Vocês podem vir participar aqui, que é bem divertido também. Acho que cada semana eu vou fazer algum evento para vocês, que nem a última vez que eu fiz valendo um chocolate, né, uma caixa de chocolate. Vou fazer valendo algum prêmio, sei lá, uma calculadora, até dinheiro, não sei. Fazer alguns eventos para vocês participarem, tá? Além das aulas. Então eu quero fazer uma coisa mais dinâmica. Quero que as nossas aulas sejam mais dinâmicas daqui para frente. Então, eu gostaria até de fazer uma pergunta por todos, assim, posso continuar fazendo as aulas aqui no Minecraft sem problema nenhum? Tá tranquilo de aprender por aqui? Deixa eu ver aí a opinião de todos. Ó, o Bruno falou que pode aqui no jogo. Vamos ver os outros. Vamos ver. Sim, sim. Ok, sim. Olha, gente, maravilha, hein? Só falta vocês participarem, hein? Sem problema, Maria Fernanda. Eu entendo. A última vez você conseguiu entrar, mas teve aquele probleminha de internet, eu lembro. Mas sem problema, gente. Quem não conseguir entrar, eu faço que nem hoje, tá? Eu compartilho minha tela. Vocês têm acesso aqui à aula como se estivesse dentro do jogo. Mas é claro, quem tá aqui dentro é bem mais legal, porque você... Ó, eu tô balançando aqui minha cabecinha aqui, ó. Na frente do quadro, pulando aqui, mas vocês lá da frente, vocês vão se olhar pulando, tipo, ó, vai lá, Bruno, pula lá no quadro lá, ó, é bem mais legal, é bem mais divertido. Então, gente, as próximas aulas serão aqui, tá? Eu pretendo fazer todas elas aqui. Dá um trabalhinho extra pra mim, eu acabo gastando algumas horas tendo que preparar material, mas vale a pena, porque acaba sendo mais interativa, tá bom, gente? Então, a próxima aula será na terça, espero e conto com a participação de vocês. E se não tem mais dúvidas, a gente termina aqui. Falou, gente. Valeu. Até mais.